Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Graças a Deus, não é? Você pode sentar-se. E se der para acender a luz, porque eu não consigo pregar de olho, não enxergando vocês aqui, né? Eu ainda sou da velha geração. Não tem jeito, né? Dá para acender a luz aqui atrás? Está acendendo? Tá. Ah, agora sim, estou começando a enxergar o povo, né? Quando a gente prega aqui e não olha para vocês, a gente não sabe quem está dormindo. Aí fica ruim, né? Gente, olha, primeiro para aqueles que estão aqui no congresso, né, dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e apresentar esse grupo que está aqui, que é o grupo dos adolescentes. Esse ministério dos adolescentes, ele tem uma frequência semanal entre os adolescentes e pré-adolescentes de 650 adolescentes e pré-adolescentes. Essa é a frequência semanal e tem um universo de 1.300 adolescentes e pré-adolescentes. Então é um trabalho muito bonito. Muitos deles estão aqui em células, né? Quem está em célula aqui dos adolescentes, fica de pé. Quero ver quem está em célula aqui dos adolescentes. Eu quero dar uma salva de palmas aí para esses meninos aí. Parabéns, meninos e meninas, tá? Parabéns, pode sentar, tá? E essa tem sido uma ferramenta muito gostosa. Eu confesso que eu fico muito feliz em dois momentos. Eu não consigo ver todas as células, algumas delas acontecem nas casas, a maioria acontece aqui na sexta-feira, antes do culto, a partir das 18 horas. Mas eu escuto parte do treinamento dos líderes lá no BAC, não é? Porque eles fazem do lado da minha sala e é muito gostoso. Dois salões de reuniões que tem ali do lado da sala, é muito legal ouvir esse povo lá sendo discipulado e treinado. E é muito jóia. E o legal também é ver aqui muitas vezes a quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, esse pessoal discipulando outros adolescentes. Parabéns, eu fico orgulhoso de ver vocês fazendo isso, ministrando a palavra de Deus no coração dos outros. Bom, depois dessa introdução, eu queria nessa noite falar sobre o tema de todas as plenárias que o pastor Renato Gusso vai dirigir. Elas vão estar sobre o tema de liderança. E aí eu entendi que seria interessante a gente falar sobre liderança aqui hoje. E uma das razões porque eu queria falar sobre liderança na perspectiva espiritual, aspectos da liderança espiritual, é porque há uma grande carência no mundo hoje de líderes. Há uma grande carência no mundo hoje de líderes. Existem muitas pessoas que são gerentes hoje no mundo. Os gerentes são aqueles que mantêm em funcionamento o que já existe, tá? E a gente consegue dar consecução ao que já está acontecendo. O gerente está focado em processos. O gerente está focado em avaliações, o gerente está focado em maneiras de você produzir. Exatamente esse é o trabalho que a maioria de nós temos. Mas no Brasil e no mundo faltam líderes. E qual é a diferença, segundo a palavra de Deus, sobre o papel de um líder? O líder é aquele que mostra para o seu povo um futuro melhor e leva o seu povo para esse futuro melhor. E essa é a grande diferença entre gerente e líder. O gerente, ele está trabalhando porque ele acredita que já chegou no futuro melhor e que ele pode manter os processos, ele pode, quem sabe, aprimorar uma coisa ou outra, mas ele não vai levar ao futuro melhor. Mas o líder é aquele que Deus vai ungir, que Deus vai capacitar para que
pessoas possam olhar para o futuro melhor, acreditar nesse futuro melhor e seguir essa pessoa na direção do futuro melhor. E eu queria meditar olhando para uma pessoa, vou olhar para um modelo de líder que eu vou encontrar na palavra de Deus. E quero olhar para esse modelo de líder e tentar extrair da vida dele alguns princípios de liderança espiritual. E eu vou ler um versículo e depois vou estar contando parte da história dele, porque a gente precisaria percorrer o livro que conta a história desse homem para poder tirar esses valores que eu vou tirar aqui. Neemias 2:20, tá? Eu vou ler na versão mais antiga que existe, que é a Revista e Corrigida, tá? Por quê? Porque essa igreja tem uma marca muito profunda com esse versículo, porque esse versículo, nessa versão, foi o lema da construção desse templo. E todos nós, né, ao longo dos anos que essa igreja esteve construindo esse templo, recitávamos como divisa esse versículo. E diz assim a palavra do Senhor: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Eu queria orar com vocês. Pai querido, nessa hora dá a tua palavra, aplica a tua palavra aos nossos corações, de tal maneira que nós possamos ter a nossa mente aberta, a nossa percepção ampliada, e mais do que isso, possamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Tem muitos adolescentes aqui, e eu queria olhar para vocês agora e dizer assim: você é o potencial líder que Deus quer usar na sua geração. E eu não estou falando isso com uma frase de efeito. Eu estou falando isso porque eu creio que Deus vai levantar nessa geração, na sua geração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que farão diferença nessa terra. E eu não vejo que é por acaso que você na sua adolescência é líder de uma célula, você na sua adolescência está discipulando pessoas, você na sua adolescência está sonhando com coisas que pessoas vão chamar de malucas, tá? Porque eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida. E eu creio que nós que temos o cabelo branco, que estamos aqui estudando, não é? Somos aqueles que Deus levantou para treinar essa geração para fazer essa obra, capacitá-los para o exercício desse ministério. Eu queria olhar para a vida de Neemias, como o homem de Deus que foi o líder num determinado momento para o seu povo e que fez grande diferença na sua geração. A liderança de Neemias, ela não foi construída sobre a autoridade da sua linhagem ancestral judaica, mas ela foi construída em cima de pilares, e os pilares foram a fidelidade dele e a fé que esse homem tinha no coração. Sobre esses pilares ele construiu a sua liderança. E eu poderia acrescentar, se a gente ler o final do livro dele, eu poderia acrescentar um terceiro pilar para que esse plano não caia, né? Porque por um plano ser sustentado precisa de 3 pontos. Então, fé, fidelidade e palavra de Deus. E você vai ver que ele era radical com as questões relativas à palavra de Deus. Sobre esses pilares ele construiu a liderança dele. E o grande desafio, a grande visão dele de fé foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava destruída, um grupo de sacerdotes tinham sido autorizados a voltarem para a sua terra, lá para a Palestina e especificamente para Jerusalém. Eles tinham ido com a missão de reconstruir o templo,
e reorganizar o sacrifício, mas o máximo que eles tinham conseguido era construir o altar. Isso era tudo, porque todos os povos ao redor começaram a se indispor, e quando eles tentaram levantar o muro da cidade para sua proteção, para que eles pudessem desenvolver os projetos que estavam no coração deles, o muro era essencial para a continuidade dos projetos, para que pudesse haver proteção. Houve tanta pressão que o governo central havia proibido qualquer outra edificação, e tudo estava embargado, e eles estavam parados nesse contexto. O que é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? De que jeito vai fazer? De que maneira vai fazer? E esse era o contexto que estava ali. E estava lá Neemias, um homem que era copeiro do rei, que não tinha nada a ver com isso. Ele tinha uma função administrativa. Ele estava lá para provar a comida, provar a bebida do rei, servir o rei, cuidar da vida do rei, da integridade dele, que ninguém envenenasse o rei. Ele cobria a vida do rei com a sua própria vida. Essa era a função dele. Ele estava próximo do rei, mas não era amigo do rei. Ele estava próximo do rei, mas ele tinha uma série de rituais a cumprir, e ele não podia ir além disso. E esse homem recebeu notícias de Jerusalém, e a palavra de Deus vai dizer para a gente, no capítulo 1 do livro de Neemias, que ele recebe essas notícias, e quando ele recebe as notícias de como está o seu povo, de como está a cidade, que os muros estão caídos e destruídos, ele entra em profunda angústia, ele chora, ele ora, e aí então começa todo um processo de Deus na vida dele. E aí eu queria parar para pensar nos aspectos que constroem uma liderança espiritual. O que faz a gente ser um líder espiritual? A gente sabe que tem as bases. Quais são as 3 bases? Fé, fidelidade e palavra. Isso ele já tinha no coração. Mas daí, para ser um líder, tem que dar mais um passo. Isso todos nós podemos ter, mas como é que eu posso ser um líder? E aí Deus começa a trabalhar algo diferente no coração de Neemias, e eu vou chamar isso de sonho. Deus deu um sonho para Neemias. Deus deu uma visão para Neemias. Não é que ele viu alguma coisa, ou que ele dormiu e sonhou. Ele teve uma aspiração profunda dentro da sua alma. Como eu queria ver o meu povo restaurado. Como eu queria ver os muros da minha cidade restaurados. Eu quero dizer para você que Deus começa a trabalhar uma liderança espiritual na nossa vida quando Ele coloca um sonho, quando Ele coloca uma visão no nosso coração. E é muito interessante o processo de Deus em colocar esse sonho e essa visão, porque a gente começa a ficar incomodado com aquilo. Começa a mexer com a nossa alma. As pessoas falam a respeito daquele assunto, parece que está falando comigo, está tocando o meu coração, e aquilo começa a me incomodar, e a gente começa a sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Quando eu era adolescente, eu estava na escola, tinha acabado de passar pela minha conversão, e Deus colocou um sonho no meu coração. O meu sonho era compartilhar a minha fé com os meus colegas de aula. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou fazer isso? De que jeito eu vou fazer isso? Eu não tenho autoridade para fazer isso. Não tem nem como começar. Vai ser uma gozação só. E aí Deus começou a trabalhar esse incômodo. É você. E eu falei para Deus, então me dá uma estratégia. Ele falou, leva a Bíblia na escola. E aí eu levei a Bíblia na escola. E eu falei, o que eu vou fazer com a Bíblia? Põe em cima da carteira. E eu botei em cima da carteira. E aí ele me disse assim, todo mundo que perguntar o que é isso, aproveita a oportunidade. E todo mundo perguntava, o que é isso? É a minha Bíblia. O que você veio fazer com ela? Ela é o livro mais importante para mim. Olha só o que eu li essa semana, e dá-lhe a palavra de Deus. Deus coloca um sonho para a gente.
E eu comecei a sentir responsabilidade para com aqueles meus amigos que estavam lá. Eu trabalhava de dia, estudava de noite, a classe à noite não era muito grande, tinha 22 alunos só. E quando terminamos o ano, 11 deles eram membros de uma igreja evangélica, porque o Senhor deu o sonho que Ele tinha colocado no meu coração. O que faz a diferença entre um gerente e um líder? É quando a gente acredita que pode ter um futuro melhor, porque Deus colocou um sonho. Eu não imaginava que pudesse ter 22 pessoas, ou 11 de 22, que pudessem se converter naquele ano. Eu simplesmente queria que alguém pudesse ouvir a palavra de Deus, e esse era o meu sonho, mas o sonho de Deus era maior. Para ser um líder espiritual precisa ter sonhos. Por isso Neemias sonhou com o muro. Mas aí a gente vai encontrar nos capítulos 1 e 2 do livro de Neemias, a segunda coisa que faz parte do que constrói em nós uma liderança espiritual. E eu vou chamar isso de paixão. E é interessante que o capítulo 1 e o 2 vão falar que Neemias começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a chorar. Ele estava apaixonado pelo seu sonho e não sabia o que fazer. E então ele fazia o que ele podia fazer: orar, jejuar, buscar a face de Deus. E ele era consumido pelo seu sonho. Havia uma paixão ardente dentro dele. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que têm sonhos, mas nunca realizam nada. Você conhece gente que tem sonho e nunca faz nada? Porque para muitos desses falta paixão, aquela inconformação ardente, que mexe com a gente, que perturba o sono. E o interessante é que, quando a gente vive essa paixão, as pessoas percebem nos olhos da gente, no semblante da gente, que existe uma paixão dentro de nós. E quando ele vai se encontrar no capítulo 2 com o rei olha para Neemias e diz: Neemias, o que é que tem com você? Ele diz: não, está tudo bem. Não, tem alguma coisa. O que é que está acontecendo? Os teus olhos estão diferentes, teu semblante está diferente. Ele diz: eu estou triste com a minha terra. A minha terra, os muros da cidade. Olha só o que está acontecendo. E eu acho, não está na Bíblia, mas eu acho que os olhos de Neemias molharam. Quem sabe uma lágrima escorreu, porque ele estava cheio de paixão, ardia alguma coisa dentro dele. E aí o rei disse: o que é que você quer fazer? Eu quero reconstruir os muros. Tá bom, mas como? Eu quero uma licença remunerada para eu ir para Jerusalém e dirigir um programa de reconstrução, e quero a autorização do Senhor para fazer isso. E ele falou: quanto tempo você precisa? Porque você é útil aqui. Mas quanto tempo você precisa? Eu preciso de tanto tempo. Tá bom, então faz isso que você precisa fazer. E eu ainda vou te ajudar, vou te dar umas cartas para que forneçam a madeira, que façam isso, façam aquilo. E lá vai Neemias. E sabe o que é que mexeu com o coração do rei? A paixão que estava no coração de Neemias. Sabe o que faz as pessoas seguirem um líder? Não é só o sonho, mas o quanto você acredita nesse sonho. O quanto esse sonho faz brilhar os teus olhos. E sabe, quando isso é um mover de Deus, quando isso é uma vocação do Espírito, quando esse sonho veio da parte de Deus, e essa paixão é um mover da graça dentro da gente, então a nossa liderança se torna uma liderança espiritual. E as pessoas vão olhar para a gente, para essa paixão que está dentro da gente, e entender que há algo acontecendo que pode ser realidade, que esse futuro melhor pode acontecer.
Querido, se você não acredita que Deus possa fazer aquilo que Ele colocou como sonho no teu coração, então ninguém mais vai acreditar. Cada vez que eu chego aqui nesse púlpito e lanço um desafio para a minha igreja, e olha que os desafios que Deus tem pedido para eu lançar não são pequenos, são grandes. Quem é membro dessa igreja sabe quão grandes são. Eu não venho sem antes ter tremido, suado frio, porque eles são grandes demais. Mas eu venho quando eu tenho certeza que a graça de Deus já me disse sim, eu posso ir. E aí então a paixão que está dentro do meu coração, ela passa a contaminar, no bom sentido, o coração de outras pessoas que começam a acreditar junto com a gente. Não serão todas as pessoas que vão acreditar, eu vou falar sobre isso. Mas Deus vai levantar pessoas que vão acreditar e a gente vai construir o futuro melhor. Terceira coisa que eu vou aprender aqui nesse texto, no livro todo de Neemias, é que sonho e paixão precisam da autenticação de Deus, para que a gente possa ser um líder espiritual. Como eu sei que o meu sonho não é um sonho só humano, megalomaníaco, e que a minha paixão não é uma paixão apenas da minha carne, dos desejos humanos, quem sabe de poder ou qualquer outra coisa. A única coisa que pode garantir que essa liderança espiritual chegue lá no objetivo é que o sonho e a paixão tem que ser ratificado por Deus. E Deus ratifica os sonhos e as paixões com os sinais da sua graça, com as manifestações do seu poder. E na vida de Neemias foi com uma porta aberta. A porta aberta que Deus manifesta entre nós são pequenos ou grandes milagres de Deus que ratificam o sonho e a paixão, e isso faz com que a gente creia de que a gente não está ficando doido, que alguma coisa de Deus está acontecendo. Tem várias coisas de Deus que vão acontecendo na nossa vida e que a gente vai percebendo os sinais dele. E quando a gente vai vendo os sinais, a gente tem que prestar atenção para ouvir o que Deus está falando para a gente no meio dos contextos da vida. Recentemente, esse é o momento que eu estou vivendo agora, não é? Chegou um dos líderes da nossa denominação aqui no culto e disse: Pascoal, vamos abrir aqui um trabalho com homens e mulheres de rua que estão dependendo de crack, as cracolândias aqui de Curitiba. Quando ele falou isso para mim, eu falei: olha, estou fora, literalmente, estou fora, muito complicado, muito caro, muito difícil, mas ele disse: olha, mas a primeira igreja tem que entrar, você tem que entrar, pensa nisso. Eu falei: tá bom, eu vou orar por isso, vou pensar nisso, mas eu confesso que eu queria era ir embora desse negócio, falando bem claro para você, tá? Na mesma semana chega o meu filho e diz assim, com o olho brilhando, apaixonado. Ele estava apaixonado, eu não, tá? E ele chega com o olhinho brilhando e diz: pai, vamos abrir uma Cristolândia aqui. Eu falei: tá doido, rapaz, esse negócio é difícil. Veja só o que aconteceu. Fulano de tal veio aqui na igreja, cantou, o líder da Cristolândia de São Paulo, e ele disse: olha, se vocês quiserem abrir uma Cristolândia aí, eu vou aí para ajudá-lo, eu mudo para Curitiba para ajudar vocês. Olha só, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei: tá bom, filho, vamos orar, vamos pensar um pouco mais, tá entendendo? Tá? Aí, mais alguns dias na semana, ele me fala de novo, meu filho de novo, com o olhinho brilhando: olha, ligou, mandou um e-mail para mim, o Daniel Eiras, que é líder de missões de uma igreja vizinha daqui, e disse que ele quer ajudar nesse projeto, que a gente tinha que entrar nesse projeto, que a igreja tinha que entrar nesse projeto. Eu falei: meu Deus, está ficando sério esse negócio. Aí passa mais alguns dias, outra vez o Michel, porque o olhinho dele estava brilhando, o meu não estava. Está entendendo?
e diz assim: pai, chegou um empresário aqui e falou que Deus está incomodando ele para abrir uma Cristolândia aqui em Curitiba, e ele quer dar 200 mil por ano, 100 mil cada semestre para começar, e já tem os primeiros 200 mil na mão que ele quer depositar. Que conta ele põe? Você entende? A paixão não era minha, nem a visão. A visão estava no coração daquele líder da denominação e estava no coração do meu filho. Mas os sinais de Deus são coletivos. E os sinais de Deus autenticam a visão e a paixão. E aí eu cheguei aqui no domingo pela manhã e disse assim: gente, ó, eu estou entendendo que eu estou sendo empurrado para esse negócio. Então, da agora em diante, vai ser meu sonho, minha visão e minha paixão. Tem um outro líder na história de Israel que também teve o sonho, a visão e a paixão empurrado. Foi Moisés. Moisés, depois do milagre, né, que Deus disse: você vai, aí ele disse: tá bom, estou indo. Aí virou o sonho dele, a visão e a paixão pelo resto da vida. Mas é interessante como sonho, paixão e milagres de Deus, que são as autenticações, constroem aquilo que eu vou chamar da essência de uma liderança espiritual. Se a gente não estiver disposto a sonhar com um futuro melhor, e se apaixonar por esse futuro melhor, e investir a vida para esse futuro melhor, e se a gente não tiver a autenticação de Deus, os milagres de Deus, a gente não vai alcançar o futuro melhor. Mas se isso está acontecendo, queridos, então pode ter certeza que a gente está a caminho do futuro melhor, e aí a gente vai seguir esse caminho. É interessante que o capítulo 2 de Neemias vai contar a história desse homem chegando lá. Ele chega na cidade de Jerusalém com uma pequena comitiva. Ele vai lá montado no seu burrinho, porque esse era o jeito daquela época, e ele então vai olhar a cidade. Ele olha a cidade, e tem lugares que ele não consegue nem entrar com o burrinho, porque tinha montanhas de pedra, tinha entulho para tudo quanto era lado, era uma cidade destruída. E ele então reúne os líderes da cidade para contar a história, e o que ele encontra naquele contexto é um povo desanimado. É interessante isso, porque muitas vezes nós como líderes imaginamos que quando a gente tem o sonho, a paixão e os sinais de Deus, automaticamente todo mundo vai aplaudir, jogar o tapete vermelho e dizer: que bênção, que maravilha. Não, queridos, você vai encontrar um monte de gente para dizer: não vai dar certo. Ah, nós já tentamos alguma coisa parecida aqui, não funcionou. Ah, isso pode acontecer lá na outra igreja, mas na nossa igreja não funciona. Ah, pode acontecer porque tem isso, tem aquilo naquele lugar que não tem aqui, não é? E aí você vai ver um povo tremendamente desanimado. E eu quero dizer para você que todo líder espiritual, ele vai lidar com um povo desanimado. Dificilmente ele vai encontrar um povo animado para a nova visão. Porque toda visão é um desafio de fé. Um desafio de fé que compromete o controle, o status quo. Ou seja, veja bem, se eu sou um gerente, e se a maioria das pessoas que eram líderes naquele tempo, do povo, eles estavam simplesmente gerenciando os sistemas daquele tempo. Então vamos imaginar assim, tinha alguém que estava cuidando da economia. Então ele já dizia: não, aqui a nossa economia tem que estar equilibrada. Você já não viu como era antes, gente, pelo amor de Deus, não mexe não que vai estragar a nossa economia. Aí o outro estava cuidando da segurança pública, tá? Era uma cidade, dizia: não, esse negócio, você vai pegar os homens que eu tenho na segurança pública, vai botar para construir muro, vai ter bandido para todo lugar, a gente precisa do muro, mas antes do muro precisa ter o soldado para cuidar da segurança, você vai bagunçar. Daí tinha um agricultor que dizia assim: gente, se a gente parar para construir um muro, não tem comida.
E o que a gente vai comer depois? A gente não tem comida que vem de fora, não. Você era copeiro lá, nem precisava fazer a comida, né? Preparar, plantar a comida, já chegava pronta lá para você. Aqui, meu filho, tem que plantar, tem que colher, tem que fazer para depois comer. Esse negócio de copeiro não entende nada disso. Eu tenho certeza que ele enfrentou tudo isso. E todo líder vai ter que enfrentar isso. E a única coisa que nos faz continuar no processo de liderança é a certeza de que Deus nos colocou naquele lugar para construir um futuro melhor. Por isso, gerenciar é mais fácil que liderar. Porque gerenciar não mexe no status quo. E o interessante é que, ainda que desejemos o futuro melhor, muitos de nós temos medo da jornada até o futuro melhor. E era por isso que aquele povo estava parado na construção dos muros. Um dos líderes da nossa denominação, o pastor Fernando Brandão, disse o seguinte para mim numa conversa, eu até escrevi a frase dele, porque eu achei tremenda. Ele disse assim: todo líder comete erros. Então diga para quem está perto de você: você comete erros. Todo líder comete erros. Agora, ele disse uma coisa que eu acho tremenda. Mas nenhum líder pode cometer erros estratégicos. Pois os erros estratégicos comprometem o futuro da organização. O que é um erro estratégico? Naquele momento, não construir o muro era um erro estratégico. Não haveria independência da cidade. Não haveria autonomia religiosa. Todo líder comete erros. Mas toma cuidado para não cometer os erros estratégicos. E toda vez que a gente tem um chamado de Deus, uma visão que Deus deu, uma paixão colocada no nosso coração, sinais de Deus, e a gente não tem a coragem de enfrentar o desânimo, então você e eu, como líder, estamos cometendo erros estratégicos. O erro estratégico é não levar o povo ao futuro melhor. E o pior é que esse é o maior e o mais comum erro estratégico de um líder. Você é líder, quem é líder aqui de uma célula? Levanta a mão. Qual é o futuro melhor que você vai levar à tua célula? Quantos são líderes de educação cristã nas suas igrejas? Levanta a mão aqui, quero ver. Estão fazendo curso aqui. Qual é o futuro melhor e maior que Deus está colocando para a sua liderança? Quantos são pastores aqui? Levanta a mão. Qual é o futuro maior e melhor que Deus colocou na visão, na paixão, para a comunidade que você lidera? É interessante que quando a gente falava lá no passado de ciclo de vida de uma organização, isso quando eu estudei, se falava que o ciclo de vida de uma organização levava 7 anos, ou seja, o sonho, o projeto de uma organização durava naquele tempo 7 anos. E você precisava reinventar sua organização a cada 7 anos. Quando eu voltei a estudar essa matéria, já não se falava mais em 7 anos, porque a dinâmica mudou. Você tem que reinventar a sua organização a cada 3 anos. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente tem que reinventar os nossos processos todo o tempo. Senão a gente não chega no futuro melhor. Existem problemas que nós lidamos, e agora eu quero falar para os líderes de igreja aqui, que não existiam no nosso tempo. No nosso tempo, a maioria das pessoas
não trabalhavam no domingo. Agora muitos dos trabalhadores que estão na sua igreja trabalham em turno, folgam na segunda, folgam na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não é verdade o que eu estou falando? E aí como é que você faz com a educação cristã desse povo, se você só tem a escola bíblica dominical? Essa igreja adotou escola bíblica. Nós temos no domingo, mas tem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado também. Porque o mais importante não é o nome da instituição, mas é o propósito da instituição. A gente tem que se reinventar. Muitos de nós tínhamos outros modelos, por exemplo, vou pegar aqui dos próprios adolescentes, nas antigas escolas de treinamento que a gente tinha, que não treinavam nada, vamos falar a verdade, né? E treinava como escrever uma ata, treinava, eu aprendi a escrever ata nos adolescentes e tal. Mas será que é isso que a gente precisa ensinar hoje? A gente tem que se reinventar. Agora, toda vez que você for mexer com essas coisas, pode ter certeza que você vai ter um povo desanimado, que diz que não pode mexer nessas coisas, porque você está arrebentando a igreja. Será? Interessante é que o quinto elemento que eu queria colocar aqui para você é que ele não encontrou apenas um povo desanimado, ele encontrou as piores condições. Ele chegou lá, passeou pela cidade, não é? Diz o capítulo 2 de Neemias, ele passeou pela cidade e ele encontrou montanhas de pedra, de entulho, a ponto de ter lugar, ter ruas que a mula dele, a montaria dele, que não era cavalo, era ou um burro ou uma mula, tá? Não conseguia subir naquilo. E a mula e o burro são aqueles que conseguem subir em lugares que o cavalo não sobe. E certamente o povo estava dizendo: bom, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? A gente não tem o dinheiro necessário, a gente não tem a estrutura necessária, a gente não tem os meios necessários, a gente tem que parar a produção, como é que a gente vai comer? Tinham muitas perguntas. E eu acho tremendo a visão do líder Neemias. Enquanto todo mundo estava vendo um montão de entulho, ele via o material para construir os muros. E a lição que eu aprendo com Neemias é o seguinte: eu nunca comecei qualquer obra que Deus me deu para fazer com tudo nas mãos. Deus sempre me disse para começar com o que eu tenho. E quando eu dou os passos de fé, Ele manda o que eu não tenho. E a gente começa pegando a pedra do entulho para fazer muro. E olha, pegar pedra naquele tempo não era pedrinha não, era baita de uma pedra, tá? E não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha nada disso, era no muque. Não era um trabalho fácil. Mas aquele era um material que Deus tinha dado para ele começar, e ele começou com aquele material. Eu quero dizer para qualquer líder que está aqui, a gente começa com aquilo que a gente tem, e Deus faz a obra que a gente nem imagina. É incrível. Eu vou voltar lá para a minha adolescência. Lembra que Deus falou para mim levar a Bíblia? E eu levei a Bíblia na escola. E a primeira pessoa me perguntou o que era a Bíblia. Eu comecei a falar da Bíblia. E aí convidei aquele meu amigo para estudar a Bíblia. E ele me perguntou: ok, esse texto que você falou, onde é que está na Bíblia? E gente, tem coisa que só adolescente faz, né? E esse foi o primeiro a se converter dos meus amigos. Ele perguntou para mim: tá bom, esse texto que está falando, está onde na Bíblia? E eu virei para ele e falei assim: eu não sei, mas Deus sabe. E ele falou: claro que Deus sabe. Então vamos perguntar para ele onde está o texto.
Ele olhou para mim e disse: tá doido, né, meu? Eu falei: não, Deus fala com a gente, então a gente pergunta para Ele, Ele mostra para a gente onde está o texto, e você lê na Bíblia. E ele falou: tá bom, então pergunta aí para Deus. E eu fiz a seguinte oração de louco. Eu confesso que eu nunca mais tive coragem de fazer essa oração. E ele disse: Deus, o negócio é o seguinte, tem o meu amigo aqui, e ele está querendo saber onde está aquele versículo que o senhor falou comigo essa semana, e eu não sei onde está. O senhor pode me ajudar? Eu vou abrir a Bíblia aqui, o senhor me mostra. E eu abri a Bíblia. E eu queria lembrar o texto da conversão de Paulo. Tá? E o texto da conversão de Paulo aparece 3 vezes no livro de Atos. Para você não dizer que a minha Bíblia estava viciada, apareceu num dos outros textos do livro de Atos que não era aquele que eu tinha lido. E aí eu pude ler para ele. E ele ficou impressionado não com o texto. Ele ficou impressionado com o Deus que fala. E ele foi o primeiro a se converter. E assim foram se convertendo outros. E cada um foram instrumentos diferentes que Deus usou. O que eu quero dizer com isso é, não é a minha habilidade, não é a minha capacidade, não é o entulho que eu tenho, não é a grana que eu tenho, é o Deus Todo-Poderoso que se manifesta na vida do líder. É isso que faz a diferença entre uma liderança espiritual e uma liderança normal do mundo. Um líder do mundo está fazendo apenas a regimentação dos valores para colocar dentro de um foco. Ele define o foco e diz: é aqui que eu vou colocar a grana, aqui que eu vou colocar o meu esforço. Mas o líder de Deus, ele está ouvindo a voz de Deus, se enchendo de paixão, com a visão do Espírito, não se desanima com o desânimo dos outros, crê nos milagres de Deus, começa com o que tem, porque o Senhor é aquele que faz a obra, nós somos apenas coadjuvantes dessa obra. Quero terminar. Aí você vai dizer assim: que maravilha, deu tudo certo. Não, aí começou o problema. Porque aí Neemias, se você vai ver isso no livro todo de Neemias, ele vai ter que ter coragem para enfrentar a oposição. Todo líder vai ter que enfrentar a oposição. E a gente vai ver aqui na história de Neemias os Sanbalates, os Tobias, na história de Moisés, os Corés acontecendo e assim por diante. Queridos, não imagine que todo mundo vai aplaudir. Você não vai encontrar só o desânimo, você vai encontrar gente que vai fazer oposição. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tem alguém que não quer que o futuro melhor chegue. É o inimigo. Eu não estou dizendo que quem faz oposição é endemoniado. Não entenda errado o que eu estou falando. Mas eu estou falando que a nossa luta não é contra aquelas pessoas, mas é contra o sistema que o inimigo colocou, que está tentando manter do jeitinho que está. Enquanto que o Senhor nos colocou para virar o mundo de ponta cabeça. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque viramos o mundo de ponta cabeça. Esse é o nosso papel. Essa é a visão. E a gente vai enfrentar críticas. Pessoas vão interpretar as nossas decisões, os nossos jeitos. Mas vale a pena a gente caminhar com coragem. E aí, vai chegar a vitória. E a vitória é uma coisa muito gostosa. Porque os inimigos diziam para Neemias: Neemias, você está construindo um muro que nem uma raposa vai conseguir andar sobre ele. Porque se andar ele vai ser tão fraco que vai cair. Você está fazendo um muro de entulho. Pensa que vai durar? Tua obra não dura não tem futuro.
E aí você vai ler no livro de Neemias a festa de dedicação do muro. E aí você vai ver esse contraste lindo. Se você ler lá no livro de Neemias, a festa de dedicação, ele coloca todos os sacerdotes marchando em cima do muro. Você dizia que esse muro não aguentava uma raposa. Agora estão os sacerdotes todos marchando e cantando aqui em cima. Está tocando o chofar. E nós estamos dizendo: Deus, Deus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê? Porque quando chega a vitória não é do líder. A vitória é do Deus que construiu a vida do líder. Quando você discipula alguém, garoto, e essa pessoa se converte, a vitória não é tua, a vitória é do Deus Todo-Poderoso que te ungiu e que salvou aquela pessoa. Quando Deus te dá um sonho de multiplicação da tua célula, e você faz isso, querido, e você treina líderes para aquela missão, aquela vitória não é tua, a vitória é do Deus que fez aquilo acontecer. E quando as pessoas dizem: ó, não vai durar porque a obra é sua, de um adolescente, de um jovem, de um velho, sei lá do que, não vai durar, e você vai poder marchar sobre os muros, porque Deus é fiel. Eu quero desafiar você a sonhar com o dia que você vai marchar sobre os muros. Eu vou marchar sobre os muros. Cada dia que eu entro aqui nesse templo e vejo o templo lotado, e vejo cultos acontecendo aqui durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu lembro de uma pessoa que disse para mim assim: Pascoal, você está construindo um elefante branco, isso vai ficar jogado às traças. Ele disse: Deus não ia me botar um sonho, uma visão e uma paixão para transformar num elefante branco. Por isso a gente faz 4 cultos no fim de semana aqui nesse lugar, porque isso aqui não é elefante branco. A gente está marchando sobre os muros para dizer que a glória é do Senhor, a glória é do Senhor. E o que Ele quer é levantar líderes, não gerentes. Gerente é fácil, você mantém o que está funcionando. Ele quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, apaixonados pelos projetos de Deus, cheios de fé, comprometidos com a palavra e fiéis a essa palavra, para levarem o propósito de Deus aos lugares que Ele mesmo determinou para a sua glória. Essa é a nossa oração e esse é o desafio que eu faço a vocês hoje aqui.